Muito boa noite, cá estamos os dois, Ricky, de novo, não é? É sempre um prazer estar aqui contigo, Luís. E o que é que vamos fazer hoje? Bem-vindos a mais um especial Informação e vamos falar, não é assim? Vamos falar, temos toda a informação do dia, nacional, internacional. Vamos ter também, obviamente, no final, ou antes do final, ainda o Facebook e satisfazer algumas dúvidas dos telespectadores em relação às perguntas que pretendam fazer aqui para o nosso estúdio em direto. A quarta vaga de Covid-19 está a deixar o leste europeu numa situação muito crítica. Países como a Roménia, a Letónia e a Rússia parecem estar a perder o controle da pandemia. A quarta vaga de Covid-19 está a atingir a Roménia, que esta quarta-feira registrou 15 mil novos casos de infecção e 331 mortes devido à doença, o número mais elevado desde o início da pandemia. A esmagadora maioria dos doentes não estava vacinada. Entre os restantes, condições pré-existentes determinaram os óbitos. Também da Letónia, alerta vermelho com o Sistema Nacional de Saúde em estado de emergência. Desta forma, as instituições médicas têm uma maior liberdade na gestão de recursos, podendo, por exemplo, chamar trabalhadores de licença. As consultas marcadas estão já a sofrer atrasos, mantêm-se alguns serviços como os de oncologia, hematologia ou transplantação. Esta quinta-feira, a Rússia registrou 27.550 novos contágios de coronavírus em 24 horas, o maior aumento do número de infecções no país desde 31 de dezembro. Pelo segundo dia consecutivo, as autoridades russas registram mais de 900 óbitos relacionados com a Covid-19. Na Finlândia, o Instituto de Saúde e Bem-Estar recomendou que a vacina contra o coronavírus da Moderna não seja administrada a homens até aos 30 anos. De acordo com a agência governamental, com a vacina, há um risco ligeiramente superior de os homens mais jovens desenvolverem miocardite. Isto é, uma inflamação do coração que pode levar a anomalias dos ritmos cardíacos. Fala-se em quarta vaga, Ricky, haverá uma quinta, sexta, sétima? É que ninguém sabe o que é que se está a passar. Eu acredito que sim, Luís, e a solução será mesmo um tratamento, como me referiu ontem o Dr. Pinho, porque as vacinas vão fazendo o que podem, mas tem que haver um tratamento e espera-se que isso aconteça, ou da Merck ou outro qualquer, porque senão iremos de vaga em vaga, variante em variante, até que a pandemia possa ser um pouco ultrapassada. Esse tem sido, de facto, um problema complicado e tenho tido várias perguntas de pessoas que me têm perguntado se vale a pena fazer um booster, se existe o booster, se a Moderna é melhor que a Pfizer ou a Pfizer é melhor que a Moderna. Outros que dizem não tomo, outros dizem tomo. Acho que a confusão nunca foi tão grande como agora. Sim, Luís, porque, primeiro de tudo, a Pfizer e a Moderna são vacinas que estão ao mesmo nível. O booster deverá ser, portanto, administrado primeiro a pessoas com mais de 65 anos, ou então em riscos ou em situação crítica. Agora, a realidade dos factos é que não se sabe muito bem quanto tempo é que dura a vacina. Esse é que vai ser o problema. Portugal registrou nas últimas 24 horas mais 8 mortos e 841 novos casos relacionados com a Covid-19. O número de internamentos continua a baixar, já o índice de transmissibilidade, esse subiu ligeiramente. Por sua vez, em Luanda, em Angola, a corrida às vacinas contra a Covid-19 está a provocar longas filas. Angola pretende atingir os 60% da população totalmente vacinada até o próximo mês de dezembro. A vacinação contra a Covid-19 está a provocar longas filas em Luanda, na capital de Angola. A corrida à vacina começou depois de o governo anunciar que a partir de 15 de outubro é obrigatório o certificado digital em locais de serviços públicos e locais fechados, como restauração ou comércio. Me trouxe aqui para apanhar a dose da vacina contra a Covid-19. Estou aqui desde as 5 horas da manhã até que ainda não fomos atendidos. Neste posto de vacinação, no bairro Kazenga, em Luanda, a polícia coordena a fila para que não haja distúrbios. Há pessoas de todas as idades, mas foram sobretudo os jovens que decidiram levar a primeira dose devido às novas restrições. Sim, até porque eu vi na TV que temos que apanhar a vacina e adquirir o cartão de vacina para possibilitar a nossa entrada na escola. Angola quer vacinar contra a Covid-19 60% da população até dezembro deste ano.
ou seja, 7 milhões e 800 mil angolanos com mais de 18 anos. Angola já passa a ser um exemplo, mas há muitos países da África e da América Latina que têm uma percentagem muito baixa de gente vacinada. E esse é que é o grande problema no futuro. É eles virem para este país apenas com teste. Correto, Luís, é que, portanto, a abertura de fronteiras e a situação que se está a verificar em todo o mundo, praticamente, tirando a Europa, cria uma grande preocupação. Porquê? Porque quem quer que viaje para cá, se não há o requerimento de uma vacina, os níveis de vacinação nunca vão atingir qualquer número. Claro. Mas é interessante, Luís, que um país de África, como Angola, espera atingir em dezembro 60%. Nos Estados Unidos estamos a 55%. Quando se esperava que os Estados Unidos fosse o país mais rapidamente vacinado. Não é? Mas também é o país mais rápido em gente teimosa, não é? Portanto, vamos continuar a viver com esse problema. O Estado de Canérica está a regressar ao normal e a grande maratona de Hartford vai voltar a realizar-se 2 anos depois de terem sido suspensas devido à Covid-19. O nosso colega e amigo Fernando Rosa dá-nos os pormenores. As atividades começam a voltar ao seu normal e um grande sinal disso é que o centro da cidade de Hartford está completamente transformado. Tendas e mais tendas ocupam a grande parte do espaço do Bushnell Park, um dos espaços principais da cidade de Hartford. E, portanto, é a maratona que volta. A maratona que se iniciou em 1994, 27 anos, 2 anos depois de ter passado a ser virtual. Em 2019 e 2020, a maratona praticamente não se realizou-se num nível virtual, mas agora volta. E dizem-nos os diretores que cerca de 7 mil participantes vão participar, milhares de espectadores. A prova inclui os 5 km, a meia maratona e também uma maratona completa de 26,2 milhas. Os corredores serão separados em vários locais e têm que usar máscara antes de começar a sua corrida. Portanto, em todos os espaços públicos terão que usar a sua máscara. Várias ruas da cidade e várias autoestradas estarão fechadas na cidade de Hartford e East Hartford, e os polícias locais estão prestes a ajudar os espectadores e os corredores. O Mayor Cronin, presidente da Câmara da cidade de Hartford, mostrou-se contente com o regresso da maratona, que tem um enorme impacto económico na cidade de Hartford. Portanto, o Mayor, ao dizer que era bom voltarem as atividades, ele diz que é importante que esta maratona volte também ao convívio dos ouvintes. É sábado, entre as 8 e as 2 da tarde. Esta maratona iniciou-se em 1994 e ao longo dos anos tem distribuído fundos a causas humanitárias e a organizações sem fins lucrativos, num total de 8,2. Se amanhã vem por Hartford, lembre-se que parte dos tráficos serão interrompidos, linhas serão cortadas e terá que usar alternativas, porque no Bom Dia a maratona de Hartford vai voltar às ruas da cidade. Uma boa noite e obrigado. Boa noite. Ele próprio, o nosso querido amigo Fernando Rosa, vai ter que dar uma voltinha maior para chegar a casa, não é? Sim, amanhã há muitas ruas encerradas, pois, mas é uma grande celebração em Hartford. Mas quando há uma maratona já é sinal que as coisas estão bem melhores e que estamos a voltar lentamente à realidade. Esperemos que isso seja um facto noutras maratonas deste país. Sim, e vamos agora para o Brasil, onde hoje, lamentavelmente, foram atingidos 600 mil mortes devido à Covid-19. Esta pandemia agravou tudo e o número de pessoas que passam fome é agora muito maior. Os alimentos escasseiam e o pouco que há é muito caro. Horrível. Muito ruim. Muito ruim mesmo. Franciel de Santana faz parte de uma das 2.000 famílias residentes em Jardim Gramacho, favela nascida de uma lixeira no Brasil, outrora conhecida como o maior lixão a céu aberto da América Latina. Se a pobreza aqui já era preocupante, com a Covid-19 ficou ainda pior. Muita gente está passando necessidade, fome, porque não tem dinheiro para comprar. Às vezes o arroz está
Em vez de era R$3 antigamente, hoje em dia tá mais caro. E a inflação não para. Mais frango, é carne, mas mais frango. E tá aumentando também. Que R$10 vinha muita coisa. Agora vem uns 3, 4 pedaços. Aí para 3, 4 pessoas é pouco. Comprar 10 na hora do almoço, aí tem que comprar 10 na hora da janta e vai indo. Jardim Gramacho pertence ao município de Duque de Caxias, no estado do Rio de Janeiro. Fica apenas a 30 km da famosa Ipanema. Aqui já há quem abdica de usar o fogão a gás. Estou economizando para não acabar. Se eu vou cozinhar só na lenha, só no gás, não vai dar não. Não dá não. Não dá não, tem que fazer comida. Não, hoje até café eu fiz na lenha. Com a inflação no Brasil de novo acima dos 10% e o desemprego nos 14%, uma reportagem do jornal Extra da Globo, intitulada A Dor da Fome, sublinhou a existência atualmente de quase 117 milhões de brasileiros sem acesso pleno a alimentos, incluindo 19 milhões a passar fome, números agravados pela pandemia. Algo que não esperávamos ver, mas, como diz Jair Bolsonaro, não é só no Brasil que se passa fome e que há crises. O presidente Jair Bolsonaro comparou nesta sexta-feira a inflação sentida no Brasil com a de outros países. Auxiliado por páginas de jornais estrangeiros, o chefe de Estado referiu crises económicas em outros países e referiu-se a Portugal, dizendo que Portugal já teve 5 crises graves. O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, afirmou hoje e comparou a inflação sentida no Brasil com a de outros países, dizendo mesmo que Portugal vive a 5ª pior crise em 150 anos. Na sua habitual transmissão em direto nas redes sociais, Bolsonaro segurou numa página do Jornal Expresso, publicada em fevereiro, numa comparação das crises económicas de outros países. Ele disse que Portugal vive a 5ª pior crise em 150 anos. Também na quinta-feira, Bolsonaro disse que o Brasil deverá enfrentar problemas de abastecimento no próximo ano devido à falta de fertilizantes provenientes da China. E disse: eu vou avisar um ano antes, por questões de crise energética, a China começa a produzir menos fertilizantes. Já aumentou de preço e vai aumentar mais e vai faltar mais. A cada 5 pratos de comida no mundo, 1 sai do Brasil. Vamos ter problemas de abastecimento no ano que vem, declarou o presidente brasileiro. O Banco Central brasileiro previu que a inflação em 2021 chegará a 8,3% no país, superior aos 5,8% projetados em junho e bem acima da meta que foi imposta pelo governo para este ano, que é de 3,75%, com intervalo de tolerância de 1,5 pontos percentuais em ambos os sentidos. Jair Bolsonaro tem que começar a olhar para outros países da América Latina antes de falar em crises na Europa, não? Sim, Luís, e depois isto é retórica, porque apresentar um jornal de fevereiro, onde estávamos em plena pandemia, eu acredito que possivelmente nem foi a 5ª maior, foi a maior. Pois, mas eu gostava de saber quais foram as outras 4. Isso é que eu não vou conseguir perceber. Eu penso que estas 2 peças dizem tudo. Antes de olharmos cá para fora, vamos tratar dos problemas que temos dentro. E com a fome que há no Brasil, atenção, ele tem que se pôr a pau com Lula da Silva se ele for candidato. Mas porque quando há fome, há necessidade do povo se unir em torno de um partido de esquerda. E há mudança, normalmente há uma mudança. Agora, o futuro do Brasil é muito, muito incerto, porque Bolsonaro é o que é e os potenciais candidatos são o que são. E também são o que são os membros do Estado Islâmico, não é? Sim, Luís, e o problema continua no Afeganistão. O Estado Islâmico reivindicou o atentado suicida perpetrado hoje contra uma mesquita xiita no nordeste do Afeganistão, na cidade de Kunduz, que, segundo o governo talibã, provocou pelo menos 80 mortes e mais de 100 feridos. O grupo jihadista Estado Islâmico reivindicou hoje o atentado suicida perpetuado esta manhã contra uma mesquita xiita no nordeste do Afeganistão, que matou e feriu várias dezenas de pessoas, segundo um comunicado divulgado por aquela organização extremista. O ataque, cometido na cidade de Kunduz, ocorreu 5 dias depois de um atentado à bomba que visou também uma mesquita na capital afegã, Cabul,
e que foi igualmente reivindicado pelos jihadistas do Estado Islâmico. Citado hoje no final da manhã pelas agências internacionais, o governo talibã, que assumiu o poder no Afeganistão em meados de agosto, informou que a explosão na mesquita em Kunduz tinha provocado pelo menos 80 mortos e mais de 100 feridos. Na mesma altura, os talibãs referiram também que se tratava de um atentado suicida. Num comunicado divulgado através da aplicação de mensagens Telegram, o ramo afegão do grupo extremista sunita, Estado Islâmico da província de Khorasan, informou que um dos seus operacionais suicidas detonou um casaco munido de explosivos no meio da multidão de fiéis xiitas que estavam reunidos na mesquita por ocasião da oração de sexta-feira, o dia principal da religião muçulmana. O governo talibã tem-se deparado com uma crescente ameaça por parte de grupos ligados ao autoproclamado Estado Islâmico, que recentemente reivindicaram também 2 atentados mortais em Cabul e que procuram frequentes vezes minorias religiosas afegãs para alvos dos seus ataques. Para os talibãs, o Estado Islâmico da província do Khorasan é encarado como a principal ameaça, grupo que terá entre 500 a alguns milhares de combatentes no território afegão, segundo informações das Nações Unidas. A Rússia, por sua vez, exigiu hoje aos Estados Unidos que retirem a imunidade a 3 funcionários da sua embaixada em Moscovo, que acusa de terem roubado um cidadão russo, e avisou ainda que os expulsará do país se Washington não agir. O Ministério dos Negócios Estrangeiros russo enviou uma nota à embaixada com o pedido de que se levante a imunidade diplomática para processar 3 funcionários da missão diplomática norte-americana após a sua identificação como suspeitos no roubo de pertences pessoais a um cidadão russo. Segundo a agência Interfax, os 3 diplomatas norte-americanos terão roubado uma mochila a um russo num bar moscavita, mas o seu estatuto impede a Rússia de os levar perante a justiça. O Kremlin ameaça expulsar os funcionários diplomáticos norte-americanos do país quase 4 meses depois de os presidentes da Rússia e dos Estados Unidos terem acordado em Genebra cooperar para eliminar obstáculos ao trabalho nas respectivas embaixadas em Washington e Moscovo, numa tentativa para aproximar as posições naquelas que foram classificadas como as piores relações bilaterais desde a Guerra Fria. Ambos os líderes acordaram também o regresso dos seus embaixadores aos respectivos postos. Isto depois de, em abril, os Estados Unidos terem imposto sanções à Rússia e expulsado 10 diplomáticas pela sua alegada ingerência nas eleições presidenciais de 2020. O Kremlin respondeu com o mesmo número de expulsões, incluindo os Estados Unidos numa lista de países hostis, que implica que Washington não pode contratar pessoal local desde agosto, e limitou os movimentos de diplomatas norte-americanos na Rússia. Há alguns dias, um grupo de senadores democratas e republicanos norte-americanos pediu também que fossem expulsos 300 diplomatas russos, em resposta às restrições impostas por Moscovo ao pessoal diplomático dos Estados Unidos na Rússia, devido às quais a delegação teve que despedir 182 empregados e dezenas de contratados. Começou o julgamento nazi com o réu mais velho. Josef Schütz tem 100 anos e é acusado de ajudar, de forma consciente e voluntária, no assassinato de mais de 3.000 prisioneiros do campo de concentração a norte de Berlim entre 1942 e 1945. Chegou de cara tapada ao tribunal e em dificuldades o homem de 100 anos de idade, que está a ser julgado na Alemanha por cumplicidade nos assassínios nazis no campo de concentração de Sachsenhausen, a norte de Berlim. Josef Schütz é acusado de ter ajudado, de forma consciente e voluntária, a matar mais de 3.500 prisioneiros entre 1942 e 1945. O suspeito fez saber, através do advogado, que não pretende falar em tribunal, o que frustrou muitos dos queixosos, como é o caso do francês Antoine Grumbach, descendente de uma das vítimas de Sachsenhausen. Não é apenas ele que é visado, mas todos aqueles incontáveis guardas dos campos comportaram-se de forma inaceitável e, digam o que disserem, foram cúmplices. Durante décadas, os nazis de baixa patente foram poupados à justiça alemã. A situação mudou há 10 anos.
Estes julgamentos, enquanto processos de justiça tardia, estão a decorrer agora porque o sistema judicial alemão negligenciou o julgamento de nazis durante décadas e não viu interesse em perseguir os autores destes crimes. Josef Schutz tinha 21 anos quando entrou como guarda no campo de Sachsenhausen. Terá participado indiretamente na morte de milhares de prisioneiros em câmaras de gás e fuzilamentos. É o nazi mais velho a sentar-se num banco de réus. Contudo, com 100 anos de idade, é natural que este senhor já não se lembre de muitas coisas, não é? Portanto, e andaram nazis espalhados aí pelo mundo inteiro, desde Moçambique, Angola, Portugal, outros países da América Latina, e eles sabiam que estavam lá e não foram lá buscá-los. Agora, este senhor com 100 anos tem dificuldade em explicar e se lembrar de muitas coisas, sendo um guarda de um campo de concentração. Não é? O maior problema aqui, Luís, é que há famílias que continuam à espera que justiça seja feita e temos que apontar o dedo à justiça alemã, porque depois de décadas a negar o que era óbvio, agora peca por muito tardia. Exatamente, a Federação Wiesenthal deve estar muito feliz porque, afinal, este deve ser dos últimos representantes dos nazis que foi detectado, preso e julgado. Julgado, e agora vamos ver, vamos seguir com atenção para saber que condenação é que vai receber. Mas eu, por falar em condenação, há um que não vai ser condenado de certeza absoluta porque fugiu. O ex-administrador do Banco Privado Português, Paulo Guichard, condenado a 9 anos e 6 meses por crimes económico-financeiros graves ligados ao banco, que residia no Brasil, foi detido na quinta-feira à chegada a Portugal para cumprir pena de prisão efetiva. É importante referir que este senhor era o braço direito do João Rendeiro, que, entretanto, em Londres decidiu fugir para um país, creio que Singapura, onde... e curiosamente nós, depois da peça, já vamos comentar o que temos a ver. Paulo Guichard está preso no estabelecimento prisional do Porto para cumprimento de pena de cadeia, num dos processos em que foi condenado. A defesa já apresentou um pedido de habeas corpus, alegando que há uma reclamação para o Tribunal Constitucional, que impede o trânsito em julgado dessa condenação, motivo pelo qual não poderia ter sido detido. Deste modo, já não vai ser presente à juíza do Juízo Central Criminal de Lisboa, a quem tinha enviado um requerimento no qual se propunha a apresentar e entregar o seu passaporte ao tribunal, passando a residir no Porto. Paulo Guichard, Salvador Fezas Vital e Fernando Lima já expressaram publicamente repúdio pelo que consideram ter sido a fuga de João Rendeiro para o estrangeiro e em paradeiro incerto, furtando-se assim à justiça. O ex-administrador foi condenado a 9 anos e 6 meses por crimes económico-financeiros graves ligado ao Banco Privado Português, não tendo a pena transitado em julgado. Ricky, eu acredito na justiça portuguesa, mas há aqui um facto que me faz alguma confusão e deve fazer aos telespectadores. Como é que este senhor João Rendeiro, que vivia na Vila Patinho, que é um complexo residencial caríssimo, custa uma fortuna, deixou um apartamento ao jardineiro ou ao condutor dele, que por sua vez permite que a mulher do João Rendeiro viva lá em casa? Isto é corrupção ativa. É corrupção ativa, Luís, e a vergonha começa quando é que uma pessoa condenada 2 vezes não lhe é retirado o passaporte, permitem que saia a passar férias, exatamente, quando lesou milhares de pessoas. Entre todos nós. E foi passar férias, quando deveria possivelmente era a fazer serviço comunitário aí num sítio qualquer. Mas esta situação de Paulo Guichard é mais vergonhosa ainda. Porquê? Porque estes senhores têm o controle absoluto daquilo a que chamamos a justiça portuguesa. Claro. Um sistema penal arcaico, antiquado, que não tem por onde se lhe pegue. E pleno de interesses privados. Claro. E já apresentou um habeas corpus para estar cá fora. Pronto, e possivelmente vai-se passear pelas ruas e pracetas do Porto à nossa custa. Exatamente. Em relação ao João Rendeiro, ele ofereceu o apartamento ao seu jardineiro, ao condutor, que por sua vez deixa que a mulher do João Rendeiro viva lá, a dona do apartamento. E continua a ser o condutor. Isto é terrível, meu Deus. É Portugal e é assim. É Portugal. Vamos falar, Ricky, de outra situação que pecava por tardia e que eu acredito que o nosso mais famoso futebolista não tem culpa.
Correto, Luís. A Catherine Mayorga, a modelo norte-americana, que apresentou queixa contra Cristiano Ronaldo em 2018. Lembram-se dela? Agora, um juiz federal do Nevada emitiu uma recomendação que pede a absolvição do jogador português, o que faz com que o caso possa vir a ser arquivado. Um juiz federal pediu o arquivamento da queixa de Mayorga contra Cristiano Ronaldo. O magistrado considera que esta decisão é difícil, mas infelizmente é a única sanção apropriada para garantir a integridade do processo judicial. Este juiz do Tribunal de Nevada deu razão aos advogados de Cristiano Ronaldo e pediu o arquivamento da queixa de Catherine Mayorga, que acusa o internacional português de a ter violado num hotel em Las Vegas em 2009. Numa recomendação ao juiz responsável pelo caso, o magistrado Daniel Albrecht culpou o advogado de Catherine Mayorga, Leslie Marx Toval, de basear de forma inadequada o processo por danos civis em documentos confidenciais roubados que mostravam comunicações entre Ronaldo e os seus advogados. Afirmou o juiz que, infelizmente, a única sanção apropriada para garantir a integridade do processo judicial diz que o advogado de defesa Stovall agiu de má fé em detrimento do seu cliente e da sua profissão. Albrecht se referiu que o tribunal não tomou nenhuma decisão sobre se Ronaldo cometeu um crime e não encontrou evidências de que os seus advogados intimidaram Mayorga ou impediram a aplicação da lei quando o ex-modelo retirou as acusações criminais e aceitou um acordo confidencial no valor de $375 mil em agosto de 2010. A notícia deste acordo financeiro foi tornada pública pelo meio de comunicação alemão Der Spiegel, num artigo publicado em 2017 intitulado Segredo de Cristiano Ronaldo, com base em documentos obtidos na plataforma digital Football Leaks. O que estas senhoras conseguem fazer por dinheiro, Ricky, é? Tremendo, mas, Luís, isto poderão ser o princípio daquilo a que eu chamo o futuro de Cristiano Ronaldo, porque se esse processo é arquivado, o que é que acontece? Possivelmente irá acabar no Inter de Miami e um pouco mais longe do Sporting. Mas há uma coisa curiosa no meio desta história. Está aprovado, os advogados já aprovaram todos, que a menina que diz ter sido violada, depois de ter sido violada, voltou à festa com o Cristiano Ronaldo e divertiu-se até às tantas, não é? Portanto, poderemos tirar muitas ilações, muitas conclusões, não há dúvida nenhuma. Agora eu vou para a paz, porque a paz, felizmente, e ainda bem que aconteceu isto, porque o Prémio Nobel foi atribuído a jornalistas. Portanto, ela chama-se Maria Reza, italiana. O Dmitry Muratov é russo. Os profissionais das Filipinas e da Rússia foram laureados pela defesa das, e ainda bem, das liberdades de expressão e de imprensa. A filipina Maria Ressa e o russo Dmitry Muratov são os laureados deste ano com o Nobel da Paz. A distinção dos dois jornalistas foi anunciada esta sexta-feira pela Presidente do Comitê Nobel da Noruega e permeia a salvaguarda da liberdade e expressão. De acordo com Berit Reiss-Andersen, Ressa e Muratov são representantes de todos os jornalistas que mantêm a defesa deste ideal num mundo em que a democracia e a liberdade de imprensa enfrentam cada vez mais condições adversas. Maria Ressa fez carreira nas Filipinas e tornou-se um ícone na Ásia pela liberdade de imprensa. Em 2012 fundou e ainda dirige o portal Rappler, conhecido por não se vergar ao governo de Rodrigo Duterte. A Presidente do Comitê Nobel da Noruega sublinhou, aliás, que o Rappler tem-se focado na controversa campanha criminosa do regime Duterte no combate ao tráfico de droga. Já Dmitry Muratov é chefe de redação da Nova Gazeta, jornal sediado em Moscovo e descrito atualmente como o único verdadeiro jornal crítico na Rússia. Berit Reiss-Andersen lembrou que desde que a Nova Gazeta começou, 6 dos seus jornalistas foram assassinados, incluindo Anna Politkovskaya, que escreveu artigos reveladores sobre a guerra na Chechênia. A morte de Politkovskaya foi, aliás, assinalada esta quinta-feira, dia de aniversário de Vladimir Putin, o presidente da Rússia, e em que se cumpriram 15 anos sobre o homicídio a tiro da jornalista e em que o crime prescreveu. E não obstante, desde o primeiro dia deste ano já terem morrido 157 jornalistas no mundo inteiro. Uns assassinados, outros mortos por exércitos e fações políticas, outros envenenados, etc.
Portanto, no entanto, era um prémio que qualquer um de nós ambicionava ter, não é? Luís, eu penso que este prémio representa todos nós, porque depois de 18 anos de pandemia, nós também andámos na linha da frente, nós também lutámos muito por esta liberdade de expressão, e estes dois jornalistas possivelmente vão exponenciar aquilo que o jornalismo correto deve fazer. Exatamente. Bem, agora vamos ao desporto, porque hoje temos muita informação desportiva para si e vamos começar exatamente pela Liga das Nações. Vamos começar pela qualificação para o Mundial do Qatar 2022. Sabes porquê? Eu estava, e se me permitem, eu estava a pensar exatamente no jogo domingo, em que a França vai jogar com a Alemanha. Com a Alemanha, que portanto, é a final da Liga das Nações. E que vai dizer muito do que vai acontecer nas classificações para o Mundial. Correto, porquê? Porque aí vai ser também determinado quem é que vai substituir Portugal, o campeão em título, que é Portugal. Mas a Alemanha precisou de suar e muito para bater a Roménia por 2-1. Com esse triunfo, os germânicos aumentam para 4 vitórias consecutivas nesta fase de apuramento e lideram isolados o grupo J com 18 pontos. Já a Roménia segue no 4º lugar com 10. A Holanda venceu na Letónia e sobe assim à liderança isolada do grupo G com 16 pontos, aproveitando o empate entre Turquia e Noruega a 0 para deslocar os noruegueses no topo da classificação. Já a Letónia é 5ª classificada com 5 pontos. O Irão venceu na visita aos Emirados Árabes por 1-0 na 3ª ronda do Grupo A. Então vamos ver alguns dos resultados que hoje foram obtidos, porque foram muitas portanto, as equipas que se defrontaram hoje. Eu não sei se temos esse quadro pronto, aqui está. Ricky, olha, a Macedónia do Norte deu 4-0 ao Liechtenstein. Nós ontem no Sub-21 demos 11, não foi? Portanto, não está mal. Não, depois a Islândia empatou com a Arménia a 1 golo. O Chipre foi surpreendido pela Croácia a 3 bolas em casa. A Rússia venceu em casa a Eslováquia por 1-0. A Malta perdeu em casa com a Eslovénia por 4 bolas sem resposta. A Latvia perdeu com a Holanda por 1-0. A Turquia empatou com a Noruega a 1 golo. E Gibraltar perdeu com o Montenegro a 3 bolas em casa. Portanto, já estamos com informação mais ou menos detalhada e até já se pode calcular quem vão ser os apurados diretamente para esta fase de qualificação e aqueles que vão depois ao chamado play-off, não é? Portanto, há sempre equipas, os que ficam em segundo lugar podem ser repescados, digamos. Isso acontece, por exemplo, com a Sérvia, acontece com outras equipas. Em relação a Cristiano Ronaldo, há mais boas novidades, não obstante a outra que aconteceu com a Catherine Mallorca, não é? Correto, e o nosso astro continua a estar no centro do mundo. Agora foi eleito jogador do mês de setembro da Liga Inglesa, depois de ter marcado 3 golos ao serviço do Manchester United. O regresso de Ronaldo ao Manchester continua a correr de feição para o avançado português. Depois de se ter estreado com 2 golos frente ao Newcastle, CR7 marcou novamente contra o West Ham. Nos 3 jogos em que participou em setembro na Liga Inglesa, apenas não marcou na derrota por 1-0 na recepção ao Aston Villa. A revista francesa France Football revelou esta sexta-feira os 30 jogadores nomeados para a atribuição da Bola de Ouro, que distingue o melhor jogador do último ano desportivo e que não foi atribuído no último ano devido à pandemia da Covid-19. Entre os nomeados estão alguns portugueses. Tratam-se de Ruben Dias, do Manchester City, Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo, do Manchester United. Numa lista conta também com nomes como Lionel Messi, Robert Lewandowski, Neymar e Haaland, o famoso Haaland. O famoso Haaland. Por sua vez, Nuno Mendes foi incluído esta sexta-feira na lista dos 10 nomeados ao Prémio Copa da revista France Football, que distingue o melhor jogador sub-21 do ano. Além do internacional português, há mais 9 nomeados. O vencedor será conhecido a 29 de novembro, altura em que acontece a gala da Bola de Ouro. O Sporting venceu esta sexta-feira o Torriense por 3-0 em jogo de treino, realizado na Academia de Alcochete, e onde a grande novidade foi o regresso de Pote, médio ofensivo, que não jogava desde 28 de agosto, com um empate com o Famalicão uma bola, devido a uma lesão no pé esquerdo. O Benfica recebeu esta sexta-feira o Farense, no Seixal, em jogo particular, numa partida em que as Águias saíram derrotadas por 5-4. Luís, antes com de irmos... correto, o jogo de treino.
Mas antes de irmos ao câmbio, eleições do Benfica são este final de semana. É verdade, já começou hoje aquela guerra entre o diretor, entre o Sr. Benítez e que era o antigo diretor desportivo do Benfica, que por sua vez é o atual presidente, e que continua a defender Domingos Soares de Oliveira como um dos seus elementos, portanto, de confiança, o que traz também alguns problemas a Rui Costa. Sim, e vamos ver como é que os sócios vão responder a toda esta situação. Rui Costa acabou de ver a sua entrevista no Jornal Expresso, que deve ler, porque revela muitas coisas que, quiçá... Agora vou ver se o Luís Filipe Vieira tem coragem de aparecer para votar. Ele diz que vai aparecer sem guardas, portanto, sem proteção. Vamos lá ver se ele vai ter coragem mesmo para aparecer e o que é que vai acontecer. Vamos ter notícias muito interessadas no teu programa de segunda-feira, no Canto Direto, porque há muita novidade este fim de semana. Para além disso, a seleção joga primeiro com o Qatar, em jogo de treino. Correto. E depois com o Liechtenstein. Em jogo já a contar. A contar. Ia-se a contar, com certeza que essa seleção gostaria muito de repetir o feito do Sub-21 e ganhar pelo menos por 11-0. Mas não vai ser assim. 8 ou 9 já era bom, mas se for 5, por 2, 4... fica um bocadinho triste. Por 2 está tudo bem. Então vamos agora ao valor do dólar em Portugal e no Brasil, o real. Portanto, vamos a esse quadro. 0,8643, 1,1569 para o euro. E o real 5,51, 0,18 para a compra da moeda americana no Brasil, o que é bastante baixo. E há uma menina que compilou o tempo, não é? Sim, é a nossa colega Catarina Rebimbas, que por acaso é natural da Mortosa, mas não dá o tempo da Mortosa, não sei porquê. Deveria dar. Eu também não, gostava de ver. Vamos lá ver qual é o quadro das cidades americanas com mais portugueses. Na meteorologia para amanhã está previsto céu nublado para Newark com 69 graus. Filadélfia com céu parcialmente nublado com 71 graus. Nova Iorque com céu nublado com 67 graus. Boston com céu nublado com 68 graus. Hartford com céu nublado com 65 graus. Danbury com céu nublado com 66 graus. Miami com trovoada com 86 graus. Palm Coast com céu parcialmente nublado com 84 graus. Los Angeles com sol com 73 graus. São Francisco com céu parcialmente nublado com 68 graus. E são estas as previsões para amanhã, sábado. Ricky, agora vamos fazer o quê? Vamos encerrar o espaço de notícias e depois, Luís, voltamos. Voltamos com a linha aberta, portanto fique por aí. Nós voltamos já. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods. Descubra na Volkswagen Open Roads, em Bridgewater, New Jersey, o melhor serviço mecânico para o seu automóvel. Faça a reparação do seu veículo com confiança com mecânicos certificados pela Volkswagen, sempre com serviço personalizado e em português. Temos ainda 15% de desconto por tempo limitado. Só na Volkswagen Open Roads, em Bridgewater, New Jersey. Maçãs frescas todos os dias nos supermercados Seabra Foods. A fruta é um alimento complementar à sua saúde. Diretamente da quinta, apanhadas à mão e em menos de 24 horas, você poderá comprar este produto natural de mais alta qualidade. Maçãs frescas todos os dias nos supermercados Seabra Foods. Qualidade e bom preço. O restaurante e marisqueira Solmar em Newark continua a ser o emblema da comunidade na qualidade da cozinha regional portuguesa. Aproveite o já famoso take-out e desfrute de uma excelente refeição na espaçosa esplanada do Solmar.
O restaurante é famoso pela qualidade e diversidade do menu e o Vila Nova do Solmar é o espaço ambiente que lhe faz lembrar Portugal. Temos tudo para que a sua refeição seja memorável. O serviço e o ambiente ajudam à festa. Solmar, gostamos de ser diferentes. Há um produto que é comum a todas as mesas em praticamente todo o mundo. Pão. Pão. Bread. El pan. Este anúncio é só para quem gosta de pão. America's Bakery. 973 372 0700. Vai de férias a Portugal? Quer alugar um veículo seguro e económico com todos os seguros? A Máxima Easy Drive está localizada em Aveiro e entrega-lhe o carro no aeroporto em Lisboa, Porto ou Faro e ainda em todas as capitais do país. Carros de todas as categorias a preços competitivos. Máxima Easy Drive. Telefone para 351 234 383 233. Especiais da semana dos supermercados Seabra Foods de New Jersey. Picanha peça inteira, 7,99 a libra. Triunfo codorniz portuguesas, pacote 6, 9,99. Ovos brancos extra large, 2 dúzias por $4. Estes são os especiais da semana dos supermercados Seabra Foods de New Jersey. Sabe bem pagar tão pouco, mas sabe mesmo. Nos momentos mais complicados da vida, é preciso recorrer à ajuda espiritual de quem nos pode ajudar. Problemas de doença, casamento, trabalho, amor, dinheiro podem ser facilmente resolvidos com a ajuda de Sofia Espiritualista. Se não possui transporte próprio, Sofia desloca-se à sua casa. Escolha de 2 locais distintos em Pensilvânia e Newark e resolva rapidamente os maiores problemas da sua vida. Em Pensilvânia, no 819 da Eastern Road, em Warrington. Sofia Espiritualista. E é bom, nós temos que cumprimentar as pessoas que nos estão a ver em todas as plataformas, inclusivamente no Facebook. E eu faço minhas as palavras da Celeste Rebelo, que diz e escreve muito bem: vamos à linha aberta. Vamos à linha aberta, já sabe que pode falar connosco através do 973-264-1462. E o telefone, Luís, o que é que fazemos ao telefone? O telefone, vamos pedir às pessoas para baixar o som da televisão e falar apenas pelo telefonezinho. Pode ser o telemóvel ou o telefone lá de casa, como quiser. Sim, porque senão começam a ouvir 2 vozes e ninguém Exatamente. se entende. Portanto, vamos então deixar esse espaço para os telespectadores, se assim o entenderem. No entanto, temos também sempre muitas informações. Surgiu hoje a ideia de que o chamado a Carta de Condução com Estrela só em 2023. Correto, Luís. O chamado Real ID estará, portanto, disponível a partir de maio 3 de 2023. Hoje circularam algumas informações que para viajar de avião dentro dos Estados Unidos deveria ou seria obrigatório agora usar o passaporte. Ainda não, mas isso será uma realidade só se tiver já o Real ID a partir do dia 3 de maio de 2023. E é melhor já começar a tratar disso. Agora vamos à primeira chamada desta noite de sexta-feira, noite de fim de semana. Muito boa noite, faz favor de dizer. Olá, Sr. Luís, como Olá, está? como está o meu amigo, está bom? Vamos indo. Olha, é o seguinte, há uns 3 dias o senhor teve aí um senhor advogado a falar acerca das cartas, da carta portuguesa e da carta americana. Ele dizia que Portugal conduz com a portuguesa, na América conduz com a americana, mas a coisa não ficou bem esclarecida, porque eu tenho as duas. Pois. Tenho a carta de Portugal, que tirei lá quando eu tinha 26 anos, agora tenho 77, e tenho a americana. Pois, E a de lá, conheço amigos, não sei se sabe. pelo menos 2, trabalharam comigo, um pelo menos, foi a Portugal e tirou
a americana pela portuguesa. Quando veio para trás, trocou a americana pela portuguesa. Quando veio para trás, foi ao Moraviclos e disseram, quando ele foi chamado para um rumo à parte, disseram, o senhor declarou-nos aqui que perdeu a carta. O senhor não a perdeu. O senhor trocou-a pela americana. Ele não devia ter mentido, meu amigo. Você não podemos dar outra. Temos que voltar ao princípio. Se quiser outra, tem que ir outra vez fazer o código e a condução. Olha, mas ele não devia... Dá-me um segundo só. Ele não devia ter mentido. Ele não devia ter dito que a perdeu. Porque, atenção, aqui há um glitch na lei em Portugal. Portanto, se a pessoa ficar mais de 3 meses em Portugal, tem 2 anos para lhe darem uma extensão para poder conduzir em Portugal com um documento português. Exato. Se ficar mais de 2 anos, então é que tem que mudar a carta. Mas não tem que dar à americana em Portugal. Durante esse tempo, que tem 2 anos e 3 meses... Dá o papel que lhe der. Portanto, 2 anos e 3 meses pode conduzir com a carta americana, praticamente. Luís, eu acho que o principal problema aqui é as interpretações que as pessoas procuram fazer da lei. Sim. Pois. Regra número 1, deixe-me só explicar isso que é muito importante. Se alguém vai de vez para Portugal, assume-se que mesmo que regresse aos Estados Unidos, vai estar aqui por 1 ou 2 meses. Isso pode conduzir com a carta portuguesa aqui também. Pois. Entenda, quando se vai para Portugal e se troca a carta, vamos de vez, vamos fazer a nossa vida agora em Portugal, mas a vida altera-se, não? E ninguém fica lá mais de 2 anos e 3 meses. Está a entender? Então, portanto, a lei não pode ser interpretada ao sabor dos ventos. Há uma lei que é criada para ser seguida. Não pode ter 2 cartas, tem que ter uma, se vive num país ou noutro, porque há uma permuta entre os 2. Mas depois temos um problema. Temos esse problema, sabe qual é? Dá-me licença. Lá para a perdadeira, perda daqui. Olha, importa-se que eu lhe diga só uma coisa. Há um problema grave com a imigração. Esse problema chama-se conduzir em Portugal com uma carta de condução americana e ter um cartão de cidadão com morada de Portugal. Isso dá apreensão de carta, a multa são 500 euros. Portanto, veja bem. Tenho lá um senhor que tem uma agência de viagens, me explica. Olha, só mais uma perguntinha. Por exemplo, eu tenho 77, agora aos 65 tenho que se renovar a carta de 2 em 2 anos. Exatamente. Eu em 78, para manter a minha carta portuguesa, tinha que a renovar. Eu estava, atenção, ir a Portugal. Como adoeci, não pude estar lá, ela terminava no ano do meu data de nascimento, que é 30 de julho. Eu tenho a certeza que eles estenderam o prazo. Já não posso renovar mais. Ok, há quanto tempo é que... nova carta. Há quanto tempo é que está caducada? Agora, se quiser a caducada? carta portuguesa, tenho que voltar ao princípio. Ok, mas, caro amigo, mas para que é que quer a carta portuguesa? Vamos lá ver. Eu agora estou a pensar ir, ainda não sei, ir definitivamente para Portugal. Caro amigo. Mas posso chegar lá, escute-me, por favor. não usar lá bem, e vir outra vez para trás. Escute-me, por favor. Escute-me, por favor. Não faça interpretações da lei. Você vai para Portugal, se vai lá estar até 6 meses, conduza com a carta americana. Período, esqueça a portuguesa. Se vai estar mais do que 6 meses, troca a carta. Depois, se volta aqui aos Estados Unidos e está 2 ou 3 meses aqui, conduza com a portuguesa. Está tudo bem. Nós estamos a criar, desculpe que eu lhe diga isto, mas há tanta coisa que nós temos que nos preocupar. O Luís já acabou de referir uma. Sabe porquê é que nós reclamamos todos os dias que os consulados não têm serviço? Porque metade dos portugueses aqui resolvem ter cartão de cidadão com morada de Portugal, que é outro problema, para ter benefícios fiscais, e depois não há serviços aqui. Exatamente. A lei está mal, porque não há português de primeira nem de segunda. Mas tem que ser corrigida, e para isso é que estão os deputados... O Ricky sabe que quantos cartões do cidadão neste momento há nos Estados Unidos? Para recolher... Só um pormenor. Diga. Os cartões de cidadão, por exemplo, eu tenho o bilhete de identidade antigo, que até tinha vitalício, e depois lá disseram, não, você... Lá uma senhora... Ela parecia que era o dono daquilo tudo, não é? E disse-me assim, tem vitalício, mas eu tenho que tirar sempre o cartão de cidadão. Eu
Eu tirei, mas fiquei com o cartão vitalício, com o bilhete de identidade. Qual é o problema? Porque no bilhete de identidade está a direção. Mas agora o cartão de cidadão não vem a direção das pessoas. Ai, bem. Está lá. Não, tenho, o meu sabe, aqui sabe, não aquele, tem. olha, sabe o que é um chipzinho que está lá? Vem no chip, Está ok, tudo. Pronto. Yeah, Certo? Okay. Pronto, meu amigo, muito obrigado, boa noite. Obrigado, está bem, boa sorte. O chip tem tudo. Portanto, a única coisa que está na parte de trás do cartão de cidadão, em muitos casos, é o número de contribuinte. Luís, O resto, a informação, carta de condução, morada, telefone, está no chip. Toda a informação está condensada num cartão e por isso é que deve ser usado. Porquê? Porque é o mais fácil e o que tem toda a informação. Vamos à nova chamada. Muito boa noite, linha aberta. Olha, boa noite Rica, boa noite Luís. Yeah. Sim. Eu tenho uma pergunta a fazer. Diga. Eu tenho um cartão de cidadão para levantar. Uhum. Eu tenho que marcar apontamento para levantar o cartão de cidadão? Não, senhora. Tem que se deslocar ao consulado. É o consulado de onde? De Newark. Tem que se deslocar lá, indica, portanto, quando chega à porta, vem um funcionário e diz que quer levantar o cartão de cidadão e pode fazê-lo sem marcação. Qualquer dia. À quarta-feira ele está aberto até mais tarde, não está? Eu penso acho que é até à 1h30 da tarde. Eu penso que é até à 1h30 da tarde só, não tenho a certeza, mas penso que é. Mas qualquer dia da semana dá. Ok. E há outra pergunta que eu quero fazer. Estão a falar na carta portuguesa e na carta americana. O meu marido tinha a carta portuguesa. Ele deixou de a renovar porque disseram que ele não podia ter a carta americana e a carta portuguesa. Mas agora estão a dizer que ele pode ter as duas. E a carta dele portuguesa já caducou. Desculpe eu rir, mas eu não sei para que é que ele quer duas cartas, não é? Ok, mas vocês estão a dizer que ele pode ter a carta portuguesa e a carta americana. Não, desculpa. A senhora está a ter outra interpretação daquilo que nós dissemos. Exatamente. Eu acho que você só pode ter, ou qualquer pessoa, qualquer português residente nos Estados Unidos, só pode ter uma carta de condução. Dependendo da circunstância. Depende. Portanto, se está aqui por um período inferior a 3 meses, pode conduzir com a carta portuguesa sem qualquer problema. Se for para Portugal durante 3 meses, pode conduzir para a americana. Sem qualquer problema. Agora, muitos de nós estão 6 meses cá, 6 meses lá, aí tem pede uma extensão. Uma extensão e mais nada. Porque é uma carta, não são duas. Nós residimos aqui. Então tem a carta americana. Lá 1 mês ou 2. E lá conduz com a carta americana sem qualquer problema. Até 6 meses. Não tem problema nenhum. Ok. E há outra coisa. Se formos para lá viver de todo... essa é outra situação. Eu tenho a carta americana. Não tenho a carta portuguesa. Não tem que tirar a carta portuguesa lá. Chega a uma escola de condução, foi de vez, entrega a sua carta americana e automaticamente, depois de um certificado médico, que paga 35 euros, tem a carta de condução. É só trocar. É só trocar. Dependendo da idade, atenção, desculpe. Pois, porque se tem mais de 75, o valor poderá ser diferente. Sim, e tem que fazer testes médicos de 2 em 2 anos depois dos 75. Certo? Tá bom. Pronto, muito obrigado. Então. Muito obrigado e uma boa noite. Boa noite para si também. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso, mas eu gosto do comentário da Isabel Pereira. É preferível conduzir uma scooter porque não é preciso carta de condução. Exatamente. Ou então andar de bicicleta, que é uma coisa... a propósito de bicicletas, eu queria lhe dizer que Nova Iorque nunca, em tempo algum, se andou tanto de bicicleta como agora. Pessoas, para evitar os transportes públicos, para evitar as demoras do trânsito, usam bicicleta. Portanto, é o transporte do futuro, Rico. É o transporte do futuro. E até em Newark, porque aqui temos alguma... Eu não vejo muitas bicicletas, para ser a verdade, principalmente na Adams Street, mas... Não, só um caminho direitinho para a South Street para comprar droga, não é? Também. Vamos ver agora Vamos ver agora o que temos para nos dizer, o que tem para nos dizer mais um telespectador. Muito boa noite, faz favor. Olá, boa noite, como está? Olha, graças a Deus estou a ver vocês aqui estirados em cima da cama. Mas deve estar na Nova Inglaterra, não é? Não, estou chamado... estava na Nova Inglaterra. E agora está na Flórida, não? Na Flórida, sim. O meu amigo Luís conhece-me bem, e conhece muito bem também.
Eu já estou a adivinhar pela voz, tudo bem. Então, como é que está a Flórida? Conte lá. Está bom. Tá bom. Tá bom. Ótimo. A Então, gente só precisa que no West Palm Coast não se abra. exato, em Palm Coast não se abre, depois não se abre Foods. Mas deixe lá que também, eu não lhe vou revelar segredos, mas um dia destes vai ter essa certeza, de certeza absoluta, não é? Eu acredito que sim. Eu também acredito que o desenvolvimento que a empresa está a ter... Da maneira que você fez a entrevista ao Sr. António Seabra, ele disse que ia haver surpresas para o ano. A gente tem aqui, mas leva uma hora de viagem. Pois, também é verdade isso. E para comprar melões, uma hora de viagem é complicado. Então, ele ia tirar muita clientela essas estuas aqui. Pois, também é verdade. Mas Roma e Pavia não se fizeram num dia, portanto vamos ter um bocadinho de paciência, não é? Pois claro que sim, sim. Tem alguma coisa para nos perguntar? Tem, mais uma. Diga. Sr. Luís Pedro, aquela estação que vocês têm aí em New Jersey, a gente aqui não apanha na Flórida, o 1600. A de rádio apanha, sim senhor. Sim, tem que ter tem que baixar o aplicativo no seu telefone. É grátis. É grátis e pode apanhar tudo. Ou então vai ao Facebook e põe RCP... Rádio Clube Português. Rádio Clube Português, RCP, espaço, rádio, não é? E US Rádio, assim aqui. RCP US. US, só isso. E aquilo é todos os dias? Todos os dias, 24 horas por dia. 7 dias na semana? 7 dias da semana, e se houvesse 8, eram 8. E pela tarde, as tardinhas do Nando, com gato ou sem gato, é uma maravilha. Essas coisas todas. Meu caro amigo, um grande abraço para si e para a Flórida, que eu já sei de quem se trata também. E o resto, e um bom fim de semana. Também para si, um grande abraço. Obrigado. Vamos fazer um pequenino intervalo, Ricky, não é? Sim, que Luís, é para voltarmos para os aniversários, e hoje estou desejoso de saber quantos temos. Estou só à espera que a produção me diga. Olha, é uma mão cheia, menos um dedo. Menos um. Até já. Costa del Sol, o local perfeito para momentos inesquecíveis. Reserve para os mais diversos eventos, casamentos, batizados, festas sociais. Um espaço repousante e tranquilo. Amplo parque de estacionamento. Profissionalismo e experiência ao serviço dos nossos clientes mais exigentes. Costa del Sol. E pronto, cá estamos para os aniversários, mas antes disso eu queria falar de uma coisa que falaste agora, na Carta Internacional. A Carta Internacional é exatamente a Carta Portuguesa, só que tem a indicação em inglês, em francês e em poucas outras línguas que o senhor está habilitado para conduzir os mesmos 3 meses. Os mesmos 3 meses. Portanto, mesmo que diga nessa Carta Internacional que tirou ali num sítio qualquer, que é válida por 1 ano, por favor, não conduza com uma Carta Internacional em mais Portugal, do que 3 meses, com um cartão de cidadão português, porque tem problemas sérios. Por Sem favor, dúvida. não façam interpretações quando elas não existem. Ricky, não fazes anos hoje, mas alguém faz. Happy birthday to you. Então vamos ver quem são os felizardos de hoje. João Correia, 77 anos, muitos parabéns, João. Tenha um dia muito feliz. O Arlindo Freire, 61 anos. Parabéns, Arlindo. E se puder duplicar esse número, era bom. Luís Santos, 49 anos. Parabéns, Luís. Está na flor da idade. Mariana Rocha, 20 aninhos de idade. Parabéns, Mariana. Muito bonita também. Muitas felicidades. E agora vamos para o Luso-Americano. Foi publicada hoje a edição digital. Digital, correto. Vamos ver a primeira página. Nova lei pode exigir que viajantes domésticos dos Estados Unidos estejam totalmente vacinados. A Organização Mundial de Saúde admite que morram mais de 200 mil pessoas na Europa até dezembro. Os clientes desesperam com encomendas retidas na alfândega há meses em Lisboa e Manchester United. Ronaldo no banco causa escândalo em Inglaterra. E depois temos também a notícia que é um locutor, sabes? Um terceiro locutor conservador anti-vacinas morre na Flórida, vítima de Covid-19. O grupo dos teimosos, exatamente. E pronto, depois disto, só nos resta dizer boa noite, não é? Boa noite, não se esqueça amanhã, Luís, que
temos o aniversário do Grupo Seabras com a transmissão do Luís, da Rádio Clube Português, diretamente do Grupo Seabras. 10h30 da manhã até ao meio-dia. Se quiser passar por lá por nós, está convidado para um café. Um grande abraço, boa noite, até segunda-feira aqui na SBT e até amanhã no Seabra Foods. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods.